Sem demora, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Glória a Deus. Salmo 128, que é conhecido por muitos como o Salmo da Família. Amém. Hoje nós vamos profetizar sobre os nossos lares, vamos profetizar sobre as nossas famílias, aleluia, sobre os nossos parentes, sobre os nossos entes queridos. Aleluia. E é muito importante que você entenda essa sequência de campanhas que nós estamos tendo. Nós estamos profetizando sobre pilares essenciais da nossa existência humana. Nós profetizamos sobre as finanças, nós vamos profetizar hoje sobre as famílias. Virá a quarta-feira sobre profetizar na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Então nós estamos lidando com pilares essenciais. Nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo físico, os nossos relacionamentos estão sendo profetizados durante esses dias. Então é muito importante que você se ligue nesse momento, para que a gente possa estar envolvidos naquilo que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Salmo 128. Só preparar aqui a minha tecnologia. Assim diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade neste lugar. Nos direcione e nos revele a tua palavra. A família, nós compreendemos que ela é uma instituição criada por ti. Desde quando o Senhor criou o homem, Deus, e viu que não era bom que esse homem vivesse sozinho, o Senhor instituiu ali no Éden uma família. E nós vemos que esses valores de família têm sido deturpados, Senhor Deus, pelo pecado, pelas ideologias, Senhor. E hoje nós queremos chamar a existência a bênção que o Senhor tem reservado para o homem que teme ao Senhor e que decide viver nos seus caminhos. Hoje nós queremos chamar a existência a bênção que o Senhor tem reservada para a família, Pai, para o corpo de Cristo, Deus. E assim nós clamamos, sinta-se à vontade, Espírito Santo de Deus, nos conduza, trabalhe e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Assim como já tenho falado aqui, quando Deus criou o homem, e ele percebeu que ali no jardim do Éden não era bom que esse homem vivesse sozinho, e decidiu criar a sua adjuntora, a sua companheira, a sua amada, a mulher que o acompanharia pelo resto dos seus dias, que seria a mãe dos seus filhos. Quando Deus decidiu criar Eva, tirando ali a sua costela e criando a mulher, Deus não estava simplesmente criando uma companheira para Adão, mas estava dando a sua criação, ao homem, a oportunidade de viver em família. A oportunidade de estabelecer um grau de relacionamento que ultrapassava a individualidade humana. Quando nós estamos pensando em família, quando nós pensamos no conceito de família, nós devemos iniciar o nosso pensamento focando na comunhão e na comunidade que é gerada dentro de um lar. A pessoa não pode mais viver, principalmente o pai de família, vivendo, pensando na sua própria individualidade, mas tudo que o homem, a mulher faz é sempre pensando no conjunto, no casal, nos filhos, na família, no lar que foi estabelecido. E esse versículo inicia dizendo, esse capítulo inicia dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. É importante nós frisarmos aqui o aspecto do temor a Deus. O que é que vem a ser o temor a Deus? O temor a Deus não é ter medo de Deus. Não é você olhar a figura de Deus e falar, vou me esconder porque tenho medo. Pelo contrário, você vai perceber durante toda a palavra de Deus que existem 365 descrições do Senhor falando, não temas. 366, né? Uma para cada dia do ano e uma extra para o ano bissexto ainda, falam dessa forma. Então seria um pouco
incompatível nós imaginarmos Deus descrevendo durante toda a sua palavra, para que nós não viéssemos ter medo e ao mesmo tempo falar, mas tenho medo de mim. Não seria compatível, não seria congruente com a palavra de Deus. Então nós percebemos que o conceito de temor não está relacionado ao conceito de medo. Não, são conceitos diferentes. O temor a Deus, você vai ler depois no livro de Provérbios, é obedecer e caminhar conforme a palavra de Deus. É importante você ler comigo Provérbios 9, no versículo 10. No livro de Provérbios, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, para que você também possa ter esse grau de leitura da palavra. Provérbios 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, eu já brinquei sobre isso uma vez, mas é importante a gente ter essa visão de que a diferença entre sabedoria e conhecimento o conhecimento me permite saber que tomate é uma fruta. A sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Ou seja, o conhecimento, ele te dá um banco de dados, ele te dá informações, ele te dá informações suficientes para que você possa ter um grau de discernimento a respeito das circunstâncias no qual você está passando. Mas a sabedoria é o fator que faz com que você tome decisões assertivas em momentos distintos, em momentos específicos. Eu saber que eu devo falar bem com uma pessoa é conhecimento. Mas eu, no momento do estresse, no momento da adversidade, eu consegui dominar o meu eu e trazer uma palavra de paz, onde havia um grande conflito, se torna um conhecimento transformado em sabedoria, porque a sabedoria me permitiu ter essa aplicação do conhecimento que eu tinha. Amém. Então, muitas vezes, nós não falhamos por falta de conhecimento, nós falhamos por falta de sabedoria. Por falta de domínio próprio, por falta de qualquer outro fator que não nos permita ter a decisão certa no momento certo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, ele é o fator que regula as minhas atitudes morais, as minhas atitudes éticas. Porque na hora que eu devo fazer algo, ou na hora que eu me permito fazer algo, o meu temor a Deus é aquilo que me leva para a direção correta. Eu não vou desagradar o coração de Deus, por quê? Porque eu temo Ele. Se você for ler, está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 29, está escrito, não amaldiçoe o surdo, e nem coloque uma pedra de tropeço na frente do cego. Temam ao Senhor. Ou seja, o surdo não vai saber que você está amaldiçoando ele. O cego não vai saber que você está colocando uma pedra na frente dele. E por que eu não vou colocar? Porque eu temo a Deus. Aleluia. Então, o meu temor a Deus é esse fator moral, esse fator de regulagem moral que me permite fazer o certo quando não tem ninguém me olhando. Aquilo que me permite fazer o certo quando eu sei que não existe uma audiência, quando não existe testemunhas. É o meu temor a Deus que faz com que eu chegue no meu quarto e tenha atitudes corretas com a minha família, com a minha esposa, quando ninguém está vendo. Porque o temor a Deus é que regula a minha moralidade, é aquilo que regula as minhas atitudes. Amém. Eu recebo, amém. Eu estava segurando um pouco aqui, mas se tiver que perder a voz, a gente vai perder a voz no altar de Deus. Aleluia. Como diz o pastor Eliel, eu vou me soltar. Glória a Deus. Eu não vou ficar segurando minha voz, não. Então, se eu temo a Deus, eu regulo a minha atitude. Se eu temo a Deus, eu respeito as pessoas. Se eu temo a Deus, eu não vou pecar quando eu estou num momento de intimidade. Se eu temo a Deus, as minhas relações vão ser direcionadas e pautadas conforme a palavra de Deus. Porque o temor a Deus me leva à sabedoria. E a sabedoria é aquilo que regula as minhas atitudes. Então, o temor a Deus vai me levar sempre à obediência. O temor a Deus vai me levar sempre a andar nos caminhos de Deus. E o que diz o Salmo 128? O que teme a Deus é feliz. Bem-aventurança significa felicidade. Toda vez que você vê na Bíblia dizendo bem-aventurado é alguém por algo,
A Bíblia está dizendo, feliz é o fulano por conta disso e disso. Se você ler Mateus capítulo 5, você vai ter uma série de bem-aventuranças ali. Bem-aventurados são os mansos de coração, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que ajudam aos pobres. Ou seja, isso acrescenta felicidade para a nossa vida e para a nossa casa. Nós temos que entender que o fato de eu temer a Deus acrescenta uma vida feliz para os meus filhos, acrescenta uma vida feliz para minha esposa, acrescenta uma vida feliz para aqueles que estão ao meu redor. Muitas vezes chegar em casa para a pessoa é um martírio, que ela chega em casa acabada, chega em casa triste, ela já se angustia, não, eu não posso fazer hora extra, e não porque não quero voltar para casa. Ou muitas vezes acrescentamos um peso desnecessário para as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós decidimos viver uma vida de desobediência, uma vida fora dos princípios do Senhor, uma vida fora da palavra de Deus. Porque esse peso não acarreta somente uma carga nas nossas vidas, traz um peso para todos aqueles que estão ao nosso redor. É verdade. Quando você vive estressado, quando você vive amargurado, quando você vive de qualquer forma que não seja feliz, você sempre está trazendo uma carga negativa, não somente para você, mas para todos. Ai, Deus, aleluia! Aí a esposa não pode falar um ato, já recebe uma palavra grande. O filho não pode fazer uma coisinha assim, que é coisa de criança, já toma um corretivo, alguma coisa, porque a pessoa leva uma carga para casa. Olha aí. A pessoa acaba levando algo dela, Meu Deus! porque não teme a Deus, porque não toma decisões assertivas, porque não anda em obediência. Aquele que teme ao Senhor, ele é o quê? Feliz. E não basta somente temer a Deus, não basta somente ter um grau de reação santa, mas você precisa também andar nos caminhos de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Porque a bênção de Deus não nos leva a uma vida ociosa, mas nos leva a uma vida de recompensa. Aleluia. Uma vida de trabalho, mas uma vida sabendo que existe uma recompensa vindo para as nossas mãos. Eu creio. A Bíblia jamais vai esconder do homem a responsabilidade dele de plantar. Mas Deus também não se omite na hora de garantir a tua colheita. Isso aí, ó. Então, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Hoje nós estamos aqui para profetizar sobre a família. E eu queria começar a liberar uma série de palavras proféticas sobre a sua casa, sobre o seu lar. E eu fiquei meio atemorizado ali quando a pastora Andressa começou a falar, porque eu falei, vai pregar na parte agora. Eu queria começar a falar com você sobre a responsabilidade de tomar posse sobre aquilo que o profeta declara sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Porque muitas vezes nós trazemos uma carga negativa, palavras negativas, maldições que as pessoas falam na rua, qualquer palavra negativa, a gente tem a tendência de receber mais do que as palavras positivas que a gente recebe. E isso é comprovado por psiquiatras. 70% das palavras negativas que você recebe, você tem a tendência de absorver, a mais do que as palavras positivas. Então, o ser humano ele é conduzido a essa negatividade, mas hoje nós estamos aqui para virar essa chave. Nós estamos aqui para, como diz o bispo, não virarmos estatística. Não importa o que a estatística vai dizer, nós vamos voltar para casa com um padrão de vida diferenciado, um padrão celestial, porque em Romanos 8 nos diz, não vos conformeis com este mundo. Eu poderia pegar uma estatística dessa e dizer, olha que está na ciência. Fazer o quê? 70% das coisas negativas que vierem sobre mim eu vou ter que receber, porque tem um estudo médico, existe uma pesquisa realizada, mas a palavra do Senhor me diz o quê? Não vos conformeis com este mundo. Eu não vou me conformar com a estatística, eu não vou me conformar até mesmo com os padrões que são descritos na palavra de Deus. Meu Deus! Porque a palavra diz que nos últimos dias o amor vai esfriar. A palavra diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. A palavra diz que os homens se tornarão invejosos, egoístas. Segundo Timóteo capítulo 3, depois você dá uma lida lá. Então,
A Bíblia diz que isso é relacionado aos últimos dias, mas não está descrito como uma promessa para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Nós não precisamos viver conforme as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós podemos ser um diferencial no mundo de egoístas, no mundo de amantes de si mesmo, onde as pessoas não olham mais para o próximo. Nós podemos ser esse diferencial. Nós podemos ser aquele 30% da estatística ali. Vamos virar esse jogo em nome de Jesus. Vamos mostrar o poder que a igreja do Senhor tem de reverter situações e de mover toda uma comunidade, toda uma sociedade. Deuteronômio 28. Então abre aí comigo. Vamos profetizar agora. Meu Deus. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 28. Eu comecei introduzindo o Salmo 28 dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu não sei se você tem, mas eu queria já começar declarando e profetizando sobre a tua vida que você vai sair daqui temendo a Deus. Aleluia. Temendo a Deus. Temendo a Deus. Você vai sair daqui com o temor de Deus no teu coração. Você vai ler depois Provérbios capítulo 1, vai ver que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E você vai começar a clamar: Deus, me torna sábio. Já que eu tenho o temor de Deus, já que eu tenho esse princípio, eu tenho essa semente dentro de mim, que a tua sabedoria venha ser estabelecida dentro de mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ou seja, nós falamos que o temor de Deus traz a felicidade. Bem-aventurado que teme a Deus, e o temor me leva sempre à obediência. Obediência. Se eu saio daqui com o temor de Deus, eu saio daqui tendo na minha mente a certeza de que eu serei uma pessoa obediente. E qual é a consequência de ser obediente? Meu Deus. Qual é a consequência de obedecer a Deus? Qual é a consequência de matar o meu eu e seguir a vontade de Deus? Qual é a consequência e a recompensa de falar: não, eu vou matar essa minha vontade aqui porque eu sinto que é contrário à vontade de Deus. Não é aquilo que Deus quer na minha vida. Qual é a consequência disso? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha aí. Se ouvires do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aleluia. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo: se você ouvir e você seguir atentamente, todas essas bênçãos te seguirão. Amém. Elas irão atrás de você. Se você ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus está dizendo, vocês estão lendo comigo em Deuteronômio 28? Amém. Então a palavra de Deus que está dizendo que se você ouvir o Senhor, se você decidir ser obediente, se o temor de Deus te levar a uma vida de obediência, todas essas bênçãos aqui te seguirão. Então, eu creio. Diz o versículo 3: bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Eu estou declarando de maneira profética a palavra de Deus sobre a sua vida. Você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo, vai ser bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Será bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. A terra que te dá o Senhor teu Deus, a terra que você está pisando, é o dia de hoje, é a terra que o Senhor te está por herança. O Senhor te constituirá para si em povo santo, povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O nome do Senhor vai estar sobre você, sobre a sua vida. As pessoas vão olhar e vão reconhecer a mão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu povo. Aleluia.
O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, tem dado aos teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda boa obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para cumprir. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Temer a Deus me leva a um espaço de plenitude nas mãos do Senhor. Mas eu preciso entender e compreender que esse se torna todas essas bênçãos condicionais. A condição é caminhar em obediência a Deus. A condição é temer a Deus e viver conforme os seus mandamentos. Mas Leandro, eu pequei, eu errei, e agora o que é que eu faço? Graças a Deus que o sangue de Jesus reseta tudo. Graças a Deus que o sangue de Jesus te livra de todo o pecado. Graças a Deus que a morte de Jesus na cruz te dá uma segunda chance. Graças a Deus que o Senhor morreu para que nós não viéssemos ter uma vida de miséria ou perecermos diante do pecado que nos oprimia, mas Ele nos conduziu e nos levou à sua luz, à sua maravilhosa luz, pois Ele morreu para que nós fôssemos livres do pecado e vivêssemos eternamente com Ele. Então, o pecado ou o peso que o diabo tem tentado colocar nas suas costas não é capaz, não é maior que o poder de Deus para te livrar do pecado e para te levar a uma condição de filho de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus, para viver como filho de Deus, como o co-herdeiro das heranças que Ele tem dado através da cruz, através do seu Filho Jesus. Você nasceu para ser livre. Hoje nós cantamos aqui no púlpito, você nasceu para ser livre, na sua casa nasceu para ser livre, os seus filhos nasceram para ser livre, o seu cônjuge nasceu para ser livre. Você é responsável e você tem essa capacidade de receber de Deus e levar algo para sua família. Levar a liberdade de Deus para sua casa, levar a liberdade de Deus para seus filhos. Você pode, através do sangue de Jesus. Ele te constituiu para ser um agente de milagres dentro do seu lar, dentro da sua família, para ser boca profética. Então eu tenho que entender que existe um sim, e esse sim me dá a responsabilidade diante da palavra de Deus. Então eu preciso entender que eu tenho um papel naquilo que Deus quer fazer na minha casa. Aleluia. Eu não posso simplesmente terceirizar tudo aquilo que Deus pretende realizar. Fazer, como dizem, a oração das 6. 6 horas por mim, 6 horas pelo meu pai, 6 horas pelo meu cônjuge. Mas ter essa noção de que eu tenho responsabilidade. Amém. Esse sim me introduz dentro do plano de Deus, dentro daquilo que Ele quer fazer, dentro daquilo que Ele quer realizar. Você tem que entender que você é participante do reino de Deus. E entenda algo muito precioso. Deus não precisava da gente para pregar o seu evangelho. Imagine se Deus quisesse construir uns altos-falantes super poderosos, celestiais. Meu Deus. A Bíblia diz que Deus tem uma trombeta, que quando ela for tocada, a humanidade inteira vai ouvir. Uma trombeta de Deus já seria capaz dele anunciar do alto: sirvam ao meu filho Jesus, Ele morreu por você. Aleluia. Já seria suficiente. Mas Deus decidiu te introduzir no plano de redenção que Ele tem para essa vida. Aleluia. Deus decidiu te introduzir naquilo que Ele quer realizar dentro da tua casa, da tua família. Você é participante de tudo aquilo que Deus quer fazer. Eu creio. Então eu vou te convidar agora a abrir a sua Bíblia comigo. Abram todos, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 40. Meu Deus. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 40. Eu vou te dar o contexto no qual esse versículo está inserido, para que você possa entender mais ou menos o que estava acontecendo na nação de Israel.
eles haviam acabado a construção do templo. Estava a obra completa. E eles decidiram consagrar agora aquele lugar que eles haviam construído ao Senhor. Eles começaram a sacrificar, fazer sacrifícios, cantar os seus louvores. E Salomão fez uma oração extensa, uma oração grande. Depois, por favor, leia, quando você tiver uma oportunidade, 2 Crônicas capítulo 6, que é a oração que Salomão faz quando ele está dedicando esse templo ao Senhor. E olha o que diz o versículo 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Essa foi a palavra liberada por quem? Por Salomão. Salomão estava orando a Deus, estava profetizando sobre aquele lugar, dizendo: Deus, quando o teu povo se desviar e eles de repente se arrependerem dos seus maus caminhos, que eles venham a este lugar, Deus, e que o Senhor perdoe os seus pecados. Se porventura eles forem levados cativos a outra terra, que eles se virem para esse lugar e orem, e o Senhor ore, Pai, a tristeza do teu povo e perdoe os seus pecados. Ele estava fazendo uma intercessão geral para que o povo de Deus pudesse ter naquele lugar, ou naquilo que Deus iria realizar naquele lugar, um objeto de redenção para a nação de Israel. Porque você já via durante a história, quando você lê o livro de Juízes, depois do livro de Josué, que eles entram na terra prometida, Josué morre, a nação de Israel vive altos e baixos. Eles mergulham no pecado. Aí Deus vira as costas, os midianitas vêm, invadem a terra, eles se arrependem do pecado que eles estavam vivendo. Deus levanta o juiz para livrar a nação de Israel. Aí eles passam um período lá em cima, de presença de Deus. Aí daqui a pouco eles invertem de novo, se entregam à idolatria, fazem tudo de errado. Deus levanta o juiz. Então Salomão já conhecia a história do seu próprio povo, já tinha falado com Deus: se porventura isso acontecer, que o povo ore nesse lugar e o Senhor venha sair. Isso é Salomão orando a Deus. Agora lê comigo 2 Crônicas 7, versículo 15. Na verdade, vamos ler a partir do 11. 2 Crônicas 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor. Quem apareceu para Salomão? O Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora olha o versículo 15. Meu Deus. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meu Deus. Amém. Deus usou exatamente as palavras de Salomão em 6,40 para responder para ele em 7,15. Amém, Jesus. Portanto, se você quer 7,15, 6,40. Muitas vezes a sua casa não tem sido abençoada, ou Deus não tem respondido de maneira profética, porque não houve um clamor inicial. Eita, é forte. Foi Salomão clamar a Deus, Deus atentou as palavras de Salomão e respondeu conforme todas as palavras que Salomão havia liberado. Pode ler, 6,40, 7,15, são as mesmas palavras, só muda a pessoa que está falando. O problema é que Deus muitas vezes se recusa a responder conforme as palavras que você tem liberado sobre a sua casa. Porque as palavras muitas vezes são de maldição. Esse menino não presta. Estou cansado desse marido. Não suporto mais essa pessoa. Eu quero que você morra. Aí já pensou Deus ouvindo do céu? Portanto eu digo, morrerás. Aí Deus fala, não posso.
Porque o clamor profético, muitas vezes, ou as palavras proféticas que nós mesmos estamos liberando sobre as nossas casas, são palavras de maldição. É forte. Hoje eu vim te trazer essa instrução, para que juntos nós levantemos um clamor pelos nossos lares. Amém. Aleluia, Pai. Na expectativa de que Deus vai responder conforme as palavras que a gente liberar aqui hoje. Aleluia. Hoje é um clamor ousado que nós podemos fazer diante de Deus. Porque a palavra de Deus me diz que tudo aquilo que pedimos no seu nome, Ele faria quando nós entramos naquilo que Deus pretende realizar. Pastor Paulo, uma vez falando sobre oferta, falou sobre a oração de Ana. Ana estava dentro do templo lá e todos os anos ela ia e clamava a Deus: Deus, eu quero um filho. Deus, olha a Penina lá. Está me humilhando aquela mulher. Deus, mata aquela miserável. Senhor, eu estou aqui conjecturando, claro, não está assim na palavra de Deus não. Mas todo ano a palavra diz que Ana ia lá e clamava a Deus. Falava: Deus, eu quero filho. Deus, eu quero filho. Deus, eu quero filho. Deus, eu quero filho. E enquanto isso, a casa de Eli, que era o sumo sacerdote, estava uma confusão. Os filhos de Eli estavam envolvidos em corrupção, eles estavam roubando das ofertas que eram entregues no templo. Estava terrível. E a palavra de Deus diz que Eli era conivente com o pecado dos filhos. Deus estava doido para que se levantasse um profeta para que ele pudesse tirar a linhagem de Eli da frente do templo, da frente do sacerdócio. E um dia Ana dobra os joelhos e fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu dou ele de volta para o Senhor. Aí Deus olhou a oração de Ana ali. Porque, gente, não tem outra coisa para se falar. Ana ia lá e fazia a mesma oração todo ano. O que mudou das orações de todos aqueles outros anos anteriores para aquela oração específica que Deus decidiu responder? Propósito. Ela entrou dentro do propósito que Deus tinha para realizar naquele lugar. Que as suas palavras hoje venham de encontro com o propósito de Deus para a tua Aleluia. família. Aleluia. Venham de encontro com o propósito de Deus para aquilo que Ele quer realizar no teu lar, para aquilo que Ele quer fazer na vida dos teus filhos, para aquilo que Ele quer fazer na vida do teu marido. Teu marido, tua esposa, os teus filhos dependem muito da palavra que você libera sobre a vida deles. A palavra do Senhor nos ensina que a morte e a vida, elas saem da boca. A palavra profética que nós liberamos é a permissão de Deus de criarmos algo a partir da palavra. Assim como Ele fez na criação do mundo, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja, haja. A palavra profética que nós liberamos é a autoridade que Deus nos dá de gerarmos algo a partir daquilo que sai da nossa boca, a partir daquilo que a gente libera de maneira profética. Fique de pé nessa noite, vamos orar ao Senhor.